base no relatório da Polícia Federal e depoimentos das testemunhas, favorece a defesa. E neste ponto, detalhes quantitativos são cruciais para formar um juízo de valor. Se não vejamos, realizada a perícia, foram encontradas no celular de Guilherme conversas com 12 interlocutores, sendo eles colegas de trabalho, amigos particulares e sua irmã. Foi encontrado também 3 listas de transmissão e um grupo denominado bloco de notas. Excelências, a tese acusatória busca a todo custo imputar ao réu Guilherme Marques de Almeida que o mesmo fosse um disseminador de conteúdo ilícito em massa. Contudo, ao debruçar-se sobre o laudo pericial, que está lá no ID 7.750D-749, lá da PET 12.100, o que se revela é uma realidade diametralmente oposta, que expõe a fragilidade da narrativa ministerial e conduz à inequívoca conclusão pela atipicidade da conduta. Quanto às listas, de fato, a perícia identificou a participação do acusado em 3 listas de transmissão. Todavia, uma análise quantitativa e qualitativa do conteúdo por ele compartilhado no período de maior interesse para a acusação demonstra absoluta ausência de qualquer conduta delitiva ou relevante potencial ofensivo. Na primeira lista de transmissão, que foi a que teve mais movimentação, era composta por militares da turma 2000 de Amã, que era a turma que ele serviu à época lá, não era a Amã toda não, era só da turma dele de infantaria. A atividade do réu, em um lapso temporal de quase um mês, do dia 13 de dezembro a 9 de janeiro, resumiu-se ao encaminhamento de apenas 10 links. Ressalta-se que todo o material era oriundo de portais de notícia de ampla circulação e acesso público, como Conjur, BBC e Metrópolis. A ação do acusado foi de mero repasse, sem adicionar qualquer comentário, incitação ou juízo de valor. Nas outras 2 listas de transmissão, a atividade foi ainda mais escassa. Em uma, foram compartilhadas apenas 3 links, e na outra, igualmente 3 links, sendo todo o material repetido da primeira lista. Ou seja, dos 10 links que ele encaminhou na primeira lista, 3 links ele repetiu na segunda e na terceira. Adicionalmente, destaca-se que a segunda lista era formada por militares e ex-militares paraquedistas, e a terceira lista era formada por um grupo irrisório de 9 pessoas, que era o grupo de contatos do LinkedIn, o que afasta por completo qualquer noção de disseminação massiva. Quanto ao grupo denominado bloco de notas, que era composto apenas pelo réu, possuía vídeos onde a própria Polícia Federal reconheceu que não tem elementos para comprovar que eles teriam sido repassados. Então, o que temos aqui? Um grupo denominado bloco de notas, né, e 3 listas de transmissão. Uma delas com apenas 9 pessoas, e na lista considerada mais relevante, composta por colegas da turma militar, o réu encaminhou apenas 10 links em quase um mês. E o conteúdo? Links de portais, de notícias, conhecimento público, ação de mero repasse. Dentre esses 10 links, um era um artigo da Conjur, até do ministro Cristiano Zanin, e o outro era praticamente um serviço de fact-checking, que, ironicamente, favorecia a campanha do atual presidente Lula. Isso, por si só, destrói a tese de um dolo unívoco para atacar o sistema. Desta forma, a prova dos autos é inequívoca ao demonstrar que, ao longo de 28 dias, a conduta do senhor Guilherme Marques Almeida se limitou a replicar um total de 10 notícias distintas,
todas de fontes abertas, para um ciclo restrito de contatos e sem qualquer elaboração própria. A alegação de disseminação massiva cai por terra diante da frequência esporádica do volume ínfimo de mensagens e de natureza do conteúdo. A conduta é, portanto, penalmente relevante, incapaz de gerar o risco ao bem jurídico tutelado que a norma penal exige. Trata-se de um diferente penal, cuja criminalização representaria uma afronta ao princípio da ofensividade e da intervenção mínima do direito penal. E, como demonstrado, as listas de transmissão tiveram alcance ínfimo. Porém, esse alcance pode ter sido ainda menor se fosse levado em consideração as regras operacionais do aplicativo WhatsApp. A acusação de que o réu disseminou conteúdo em massa por meio de lista de transmissão é manifestamente improcedente e tecnicamente falha. A denúncia se baseia em uma premissiva equivocada de que o simples ato de se enviar a mensagem para uma lista de transmissão equivale à sua efetiva disseminação, o que não encontra respaldo na realidade técnica da plataforma WhatsApp, nem das provas produzidas. Conforme as regras operacionais do aplicativo, a entrega de uma mensagem via lista de transmissão é condicionada a um requisito técnico essencial. O destinatário precisa obrigatoriamente ter o número de telefone do remetente salvo em sua agenda de contatos. Sem o preenchimento dessa condição, a mensagem jamais é entregue, sendo este um mecanismo da própria plataforma para coibir a prática de spam. Então, se eu abrir uma lista de transmissão e adicionar lá o José mais a Maria, se o José e nem a Maria tiver o meu número de telefone salvo na agenda do celular deles, eles não recebem a mensagem. O relatório da análise da Polícia Federal, embora tenha identificado os integrantes das listas o qual o réu pertencia, falhou por completo em apresentar qualquer prova ou mesmo diligência no sentido de verificar se algum daqueles destinatários possuía o contato do acusado salvo em seus aparelhos. A investigação limitou-se a presumir a entrega, sem, contudo, provar a condição técnica indispensável para que ela ocorresse. A acusação, em nenhum momento, se deu ao trabalho de provar que essa condição foi cumprida. Logo, não há prova de recebimento, apenas de envio. Sem recebimento, o ato de disseminar não se consuma, a conduta é atípica. Então, finalizada a explanação acerca da lista de transmissão, agora eu vou traçar uma linha temporal do encaminhamento das mensagens para os interlocutores apontados na denúncia e a nota do Tribunal Superior Eleitoral que veio comprovar que não houve fraude nas urnas. Inicialmente, devemos destacar que o compartilhamento das mensagens feito por Guilherme consta localizado no ID 7750D, 749 da PET 12100. Então, iniciaremos aí a partir do dia 2/11/2022. Ele envia a um superior hierárquico, que é o general Alcino, para comunicar sobre o aumento significativo do número de seguidores no perfil do Instagram do Exército Brasileiro. Instagram esse que ele não é o administrador. No áudio, ele descreve o fenômeno como uma ação na dimensão informacional e relata que o aumento de 2 milhões para 4,7 milhões de seguidores em um dia foi impulsionado por uma campanha dos apoiadores do Exército. Dia 4/11, encaminha um general, que é o mesmo general anterior, seu superior hierárquico, um áudio sobre a investigação denominada Brasil as Solem, detalhando a suposta fraude das urnas eletrônicas. E encaminha um link da live do Fernando Cerimedo a Mauro César Barbosa Cid.
No dia 5/11, ele reenvia novamente esse mesmo link a Mauro Cid, né? E tem também um envio de um áudio a um coronel. Dia 6/11 de 2022, troca de áudios com interlocutores não identificados e com uma pessoa chamada Renata, onde ele narra uma sequência de fatos que ocorriam naquele momento, incluindo ainda elementos básicos que compunham o enredo em si. Relata também o que poderia acontecer em caso de uma possível invasão à Praça dos Três Poderes, destacando que o movimento não tinha liderança e nem mesmo uma consultoria. E, nesse momento, encerra a discussão sobre a suposta fraude eleitoral. As conversas do dia 13/12/2022 e 21/12/2022 são conversas esparsas com o coronel Dogmar Mercê, tratando de descontentamento político e percepções internas das forças. Esse coronel Dogmar é até um coronel da reserva que trabalhava junto com ele lá na sala, lá no Coter. E dia 8/1/2023, troca de mensagens com o mesmo coronel, já em tom reativo, sobre clima de revolta interna e explana que já havia saído dos grupos de mensagem em decorrência das férias. A cronologia evidencia que as mensagens de maior teor político se restringiam a um curtíssimo lapso entre 2 e 6 de novembro de 2022. Após esse período, os contatos de Guilherme assumem caráter pontual e analítico, sem continuidade, planejamento ou coordenação. O distanciamento temporal de mais de 2 meses entre essas comunicações iniciais e os atos de 8 de janeiro de 2023 torna-se logicamente implausível sustentar qualquer participação preparatória do réu. O conteúdo de dezembro e janeiro limita-se a observações sobre o ambiente político-militar e não a incitação ou convocação a atos golpistas. A denúncia também não logra comprovar a existência de associação criminosa. O tipo penal exige vínculo estável e permanente entre agentes, com finalidades específicas de cometer crime. O acervo probatório, entretanto, demonstra apenas uma efêmera concentração de diálogos de 5 dias, sem continuidade ou coordenação. As mensagens posteriores não configuram articulação organizada, mas sim manifestações reativas ao contexto político. A ausência de estabilidade, planejamento e permanência afasta a tipicidade do delito de associação criminosa. Então, a análise probatória e cronológica revela a inexistência de nexo causal entre as comunicações do acusado e os atos do 8 de janeiro de 2023, um caráter episódico e reativo das mensagens incompatível com a ideia de planejamento golpista, a ausência dos requisitos legais de estabilidade e permanência que poderiam caracterizar a associação criminosa. Assim, a narrativa acusatória mostra-se frágil, desprovida de sustentação fática e jurídica, impondo o reconhecimento da tipicidade das condutas atribuídas ao réu. A efêmera concentração de diálogos, no curto período de 2 a 6 de novembro de 2022, seguida por mais de 2 meses de comunicação esparsa de natureza distinta, demonstra uma reação pontual e momentânea à conjuntura política, e não articulação organizada e duradoura. A ausência de continuidade, planejamento e coordenação ao longo do tempo descaracteriza por completo o elemento de estabilidade, tornando a acusação de associação criminosa igualmente frágil e carente de fundamentação. A boa-fé do acusado e a ausência de dolo em sua conduta ficam ainda mais evidentes ao se analisar seu comportamento após a divulgação do relatório do Ministério da Defesa. O marco temporal de 9 de novembro de 2022 é crucial, pois foi o momento em que o réu tomou ciência da nota oficial e dos resultados da fiscalização institucional. Após essa data, o acusado não compartilhou mais links, áudios ou materiais que questionassem especificamente a integridade técnica das urnas eletrônicas. As comunicações posteriores, de natureza esporádica, versam sobre o cenário político geral
e as consequências dos fatos, mas não sobre a lisura do sistema de votação. Esse comportamento é a prova cabal de que o réu não era um propagador contumaz de desinformação, mas sim um cidadão que, diante de uma resposta institucional, ainda que com ressalvas, cessou seu questionamento sobre aquele tema específico, o que descaracteriza por completo a acusação de uma campanha dolosa e persistente contra o sistema eleitoral. Finalizada a explanação acerca das provas apresentadas nos autos, eu passo a explanar agora sobre a imputação feita a Guilherme dele se valer do uso da posição no COTER e do conhecimento de operações psicológicas. A Procuradoria da República sustenta que o acusado Guilherme Marques Almeida teria se valido de sua posição no Comando de Operações Terrestres, o COTER, e de conhecimentos adquiridos em operações psicológicas para criar e propagar materiais contra o Poder Judiciário e o sistema eleitoral, influenciando colegas e fomentando apoio a acampamentos. Contudo, o depoimento do coronel Vitor de Paula Targueta, que trabalhou diretamente com o acusado, desconstrói a narrativa. Então, foi quando perguntada a testemunha sobre o tipo do trabalho, realizado no COTER, ele respondeu: quanto ao ambiente e estrutura do trabalho, o setor que atuava o acusado era composto por apenas 6 militares, em uma única sala, com atribuição de assessoramento e caráter eminentemente administrativo. Não havia comando de tropas, nem uso de armamento, tampouco realização de trabalho de campo. Quanto à natureza técnica e burocrática das atividades, as tarefas eram voltadas exclusivamente ao assessoramento do Exército, em nível estratégico, constituindo atividades meio. Os equipamentos utilizados eram PCs institucionais e celulares pessoais, sem softwares especiais ou tecnologia avançada que possibilitassem produção de mídia. Quanto ao curso de operações psicológicas, a especialização referida pela acusação não conferia idade para criação ou edição de conteúdo. Trata-se de curso estratégico de planejamento e condução de operações, não de produção ou disseminação de materiais. Quanto à ausência de ordens ilícitas, a testemunha foi categórica ao afirmar que jamais recebeu ou presenciou o acusado receber ordens para produzir ou disseminar fake news. A atividade exercida restringia-se a Isto evidencia que Guilherme ocupava uma posição intermediária, sem capacidade de influência estrutural ou institucional. Importante lembrar que no computador de Guilherme e nem no celular de Guilherme não foi encontrado nenhum software, nenhum aplicativo para produzir ou formatar mídias. Então, diante do depoimento do coronel Targueta, podemos concluir que a imputação da PGR revela-se frágil e desassociada da realidade funcional do acusado. As atribuições desempenhadas eram administrativas, burocráticas e técnicas, sem relação com produção ou propagação de notícias falsas. O curso de operações psicológicas não capacitava para tal, e não houve ordens superiores nesse sentido. O depoimento da testemunha desmonta por completo a tese acusatória, demonstrando que Guilherme não possuía meios, capacidade técnica ou posição hierárquica para praticar os atos descritos na denúncia. Da ausência do vínculo associativo. Quanto à organização criminosa, estabelece no seu artigo 2º da Lei 12.850 de 2013 que é imprescindível a demonstração de vínculo permanente entre os supostos integrantes do grupo criminoso, com divisão de tarefas e objetivos comuns delituosos. Entretanto, a peça acusatória se baseia em ilações e conjecturas, sem apresentar elementos concretos que indiquem a participação efetiva de Guilherme Marques Almeida em qualquer estrutura criminosa organizada. Para a configuração deste crime, é imprescindível demonstrar
a existência de ânimos associativo, isto é, a vontade deliberada de se associar de forma estável e permanente, com divisão de tarefas e estrutura minimamente organizada para a prática de ilícito de natureza penal. A denúncia deve apresentar evidências de que os integrantes se uniam com um propósito de manter e continuar a prática delitiva, e não apenas de praticar um crime de maneira isolada ou esporádica. No presente caso, a suposta organização criminosa teria atuado entre 29 de junho de 2023 a 8 de janeiro de 2023, valendo-se de violência e grave ameaça